Agora, Celso, falando já de Vasco, já que a gente entrou no Vasco, você é o técnico do 1000º gol do Romário, né? Felizmente. Cara, queria que você falasse sobre isso. Cara, eu trabalhei no Vasco 3 vezes, tá? Se eu trabalhei várias vezes no Grêmio e Inter, eu trabalhei no Vasco 3 vezes. Tive a felicidade de trabalhar 2 com o falecido Eurico e uma com o falecido Roberto, tá? Infelizmente, né? E eu tenho o maior orgulho de ter trabalhado no Vasco. Tenho lembranças fantásticas do Vasco. E uma delas é essa, ter trabalhado no Vasco no 1000º gol do Romário, né? Romário, que eu tenho uma admiração enorme. Eu tinha sérias dificuldades antes de treinar o Vasco, né? A respeito do Romário. Por quê? Como eu te disse anteriormente, a gente é de um estado e de um jeito de ser de luta, né? De correr atrás. E o Romário é justamente, olha bem, sem a gente conhecer, o contrário. Aquele cara que tá ali, os caras correm pra ele, dão uma bola pra ele dá uma corrida, vai lá e faz o gol como um craque, como o gênio que ele é. E o treinar pra quê? Se eu já sei o que fazer, né? O Casino Planeta botou essa música, né? Então eu fui pro Vasco e aprendi a conhecer o Romário. E tenho a maior felicidade do mundo de ter aprendido a conviver com o Romário. O Romário foi um gênio do futebol, é uma pessoa maravilhosa, foi um gênio do futebol, onde ele jogava realmente dentro da área, a qualidade, a visão que ele tinha, né? A percepção da jogada antes dos adversários. Então, um gênio, eu tenho tive a felicidade de trabalhar com ele no 1000º gol e tive a felicidade de conviver com o Romário em alguns momentos com a família do Romário, daquele momento, né? E é uma grande satisfação falar sobre ele. É interessante você falar isso, porque é exatamente o que você falou. Ela é que observa de fora. O Celso Roth vai chegar, vai enquadrar o Romário. É isso que a galera pensa. Mas o Romário também, com, né, o tamanho que ele tem. Não, nós tínhamos uma... Te interrompendo. Nós tínhamos uma situação muito clara quando eu fui contratado pelo Vasco, pelo falecido Eurico. O Romário ia fazer o 1000º gol e iria parar de jogar. Tá? Essa era a programação, o planejamento. Tá? O Romário fez o 1000º gol e não parou de jogar. Porque é muito difícil para o jogador. Esse é o lado que, às vezes, a gente não consegue entender. E as pessoas e o grande público também não. O Romário, depois do 1000º gol, foi treinar. Normalmente no dia seguinte, porque nós tínhamos jogo no Campeonato Brasileiro no final de semana. Se eu não me engano, foi numa quarta-feira em São Januário, o 1000º gol. Não me lembro agora. Mas foi à noite. Foi domingo à noite. Então nós tínhamos jogo na quarta-feira ou qualquer coisa assim. E nós tínhamos treinamento na segunda-feira. E chegou o treinamento no Rio no inverno. Vocês são de lá, vocês sabem muito bem. Chega às 3 horas, chega às 5 horas da tarde, o Rio no inverno escurece. E nós tínhamos que treinar antes. O treinamento estava marcado para as 3 horas. Como sempre, o treinador chega às 2 horas no campo, 1 hora antes, para preparar o treino. E nesse horário, o Romário estava lá. Depois do jogo. Né? E foi um momento assim muito, muito íntimo nosso. Não vem o caso eu colocar aqui, porque tem coisas pessoais. Mas é muito difícil para o jogador. Tanto que ele continuou jogando mais um pouco. Né? Com o nosso aval, né? Porque era muito importante naquele momento o Romário pro Vasco. Você foi no evento que teve? Do 1000º dele? Na Borracha, lá no Rio? Puta, eu e o Joel. Eu fui nesse aí pelo lance. Tava o doutor Eurico. Tava todo mundo lá. Todo mundo, jogadores do elenco. Uma galera que eu não conhecia, assim, de cabelo comprido, umas pessoas bonitas, lindas, maravilhosas. Sim! Assistente de palco do Luciano Huck. Não, foi um baita do evento da NUT. A NUT não existe mais, né? Não existe mais. Mas a NUT teve sua história. Fechou, né? A NUT. E o mais engraçado que é... A NUT fez história. E sabe que jornalista adora um bocão, né? A imprensa chegou e aí fala assim, cara, o Romário fechou a NUT e assim, é tudo liberado. E o Romário ia dar uma coletiva. Depois é festa.
E isso, eu no lance, não era uma rádio como o Gaúcha, programação 24 horas. Era uma rádio que era na web, muito simples. Então, pediram só, traz material do Romário. Então, meu trabalho era gravar o Romário depois tchau. O Romário fez isso logo. Ele tava no lugar com a esposa, sentaram assim, levantou, falou, bum, encheu o gravador e... Amigo, eu falei, é tudo liberado mesmo? Cheguei, vou testar isso aqui, né? Cheguei no pro barman e falei, amigão, olhei a carta ali, veio um Black Label aí, duplo. Aí o maluco já jogou, aí eu esperei ele pedir alguma coisa ali. Jogou, botou o copo e deu na mão e virou as costas. Falei, meu irmão, é liberado mesmo. Não, foi. E eu li com charuto. Foi uma festa maravilhosa do Romário. Eu não fiquei muito tempo também, né? Mas, sei lá, eu acho que eram umas 11 horas. Nós ficamos lá, ficamos eu e o Joel, eu tinha o pessoal da comissão técnica, que 1h da manhã, ali na Barra, né? Sim. Então fui dormir cedo, mas a festa se alongou. Sim. Realmente estava programada, o Romário convidou todo mundo. O Romário é um cara sensacional, velho. É um cara sensacional. né? Pô, Nunca te deu trabalho nenhum, não. Cara, eu depois do jogo do 10º gol, foi aquela loucura toda, não sei se vocês devem ter acompanhado. Claro. Né? Parou, o Brasil parou, né? É. As transmissões pararam, tudo. Bom, eu levei mais ou menos uns 40, 50 minutos para sair do banco, ainda era atrás lá do gol, para chegar no vestiário. Esse lance é fantástico. Eu cheguei no vestiário, tá? Porque me segurava, entrevista, eu não fui caminhando. Bom, cheguei no vestiário, o Eurico, o falecido Eurico, estava me esperando, com todos os jogadores do Vasco, e inclusive com o Romário, para nós tirar a fotografia do 10º gol. Isso não tem preço, velho. É histórico, né? Então essas coisas, às vezes, a imprensa não fica sabendo, né? Isso não tem preço. Então tudo aquilo que eu dizia, não, vai ser difícil eu trabalhar um dia com o Romário, porque o Romário tem essa... Gosta da noite, aquela coisa toda, a gente não sabe. Cara, ao contrário, completamente ao contrário.